Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, sou a professora Andréia e hoje abordaremos mais um conteúdo que foi dado em relação à coesão textual. Agora a gente vai dar maiores detalhes sobre os conectivos e seus respectivos significados. Tudo bem? Quando a gente fala de conectivo, essas palavras ou expressões elas têm a função de ligarem frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo assim sequência de ideias. Então, o papel é desempenhado sobretudo pelas conjunções, palavras invariáveis usadas para ligar os termos e orações em um período. Além disso, alguns advérbios e pronomes também podem exercer essa função. Os conectivos são elementos essenciais no desenvolvimento dos textos, uma vez que estão relacionados com a coesão textual. Assim, se forem mal empregados, reduzem a capacidade de compreensão da mensagem e comprometem o texto. Em relação à aplicação das conjunções, ou até mesmo das locuções conjuntivas como elementos conectores, depende do tipo de relação que é estabelecida entre duas orações ou mais, né? Elas são classificadas em coordenativas ou subordinativas. E o que são as conjunções coordenativas? São aquelas utilizadas para ligar os termos que exercem a mesma função sintática, ligam também as orações independentes. O que seria isso? Há um período e esse período é composto. As orações, se vocês sabem que orações são aquelas frases que giram em torno do verbo. Se eu isolo uma oração e leio a primeira, por exemplo, e ela tiver sentido completo, tiver sujeito e o seu predicado, não tiver faltando alguma informação que acabe prejudicando o sentido dela de forma isolada, tá? Ela é coordenada. Ela tem ali, se aparecer uma conjunção ligando uma oração a outra, essa conjunção vai ser classificada como conjunção coordenativa. Por quê? As orações elas se ligam, mas de forma independente, porque elas isoladas têm sentido completo, entendeu? Diferentemente das subordinativas. Por quê? As conjunções subordinativas, se eu isolo as orações nesse período, elas não têm sentido completo, não formam sentido completo. Então, uma oração, para fazer sentido, depende da outra. Acaba se subordinando à outra para ter relação de sentido, tá? Sintaticamente de forma dependente. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos, tá? Esses conectores são muito usados no início das frases para apresentar uma ideia. Eles também podem oferecer relevância ao que está sendo apresentado. Em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente, acima de tudo. Então, aqui a gente já tem dicas para iniciar até mesmo o quê? O parágrafo de desenvolvimento. O segundo parágrafo de um texto dissertativo argumentativo, tá bom? Primeiramente, devemos atentar ao conceito de pluralidade cultural. Aí teríamos o início do primeiro parágrafo de argumento, tá bom? Tempo, frequência, duração, ordem ou sucessão. Esses conectivos situam o leitor na sucessão dos acontecimentos ou das ideias. Por esse motivo, são muito explorados em textos narrativos. Aqui a gente já vai falar mais de textos narrativos, né? Então, enfim, logo, depois, imediatamente. E tem alguns outros, tá bom? Para vocês terem conhecimento aí do amplo vocabulário que vocês podem adquirir ao observarem os conectivos propostos aí. Tudo bem?
Semelhança, comparação, conformidade. Para estabelecer uma relação com uma ideia ou um conceito que já foi apresentado anteriormente no texto, utilizamos esse tipo de conectivos. Além disso, podem ser utilizados para apontar ideias de outro texto. A questão de intertextualidade. O que seria uma intertextualidade? Conversa, diálogo entre os textos, tá? Igualmente, da mesma forma, assim também, quando a gente faz comparação, às vezes, de um argumento com o outro, né? Se a gente for trabalhar aquela questão da dialética num texto dissertativo argumentativo que a UERJ propõe, tá? Esses aqui são alguns, tá? Dois conectivos que podemos utilizar para comparação, até mesmo conformidade. Tudo bem? Olha o exemplo. De acordo com as ideias de Darcy Ribeiro, o povo brasileiro é muito diverso. Então, gente, presta atenção nesses conectivos que vão abrilhantar ainda mais o texto de vocês, tá? Se faz necessário esses conectivos para você acabar montando o esqueleto do texto dissertativo argumentativo de vocês. Continuação ou adição. Para acrescentar algo ao texto e que esteja relacionado com o que anteriormente foi apresentado, usamos os conectivos de continuação ou adição. Aí temos, tá? Alguns conectivos, além disso, demais, ademais, outros sim. Vocês precisam se atentar para esses conectivos, até porque quanto mais diversificado, melhor, para evitar repetição, tá bom? Olha o exemplo aí. Suzana foi professora na Universidade de Minas Gerais no período da ditadura militar. Além disso, foi coordenadora. Esses conectivos no texto dissertativo argumentativo ficariam ali bem empregados no parágrafo de introdução, quando há a apresentação dos dois argumentos, tá bom? Logo lá no parágrafo de introdução, aí você vai fazer a abordagem, depois você vai vir com a sua tese e aí a apresentação dos dois parágrafos, entendeu? Aí poderia ser, se for apresentado argumentos, né, de forma que sejam os dois de forma positiva ou negativa, esses seriam os conectivos. 5. Condição, hipótese. Esses termos são utilizados em situações circunstanciais que podem oferecer hipóteses para uma situação futura. Se, caso, eventualmente, tá vendo? Situações hipotéticas, tá? Aí você tem essa opção aí com essas opções de conectivos para esse sentido, se empregado, ok? Dúvida, certeza ou ênfase. 6. Dúvida e o 7, certeza ou ênfase. A dúvida, para inserir no texto uma dúvida ou probabilidade, utilizamos esses conectivos. Talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, tá? Normalmente, né, esse quiçá aí poderia ser, até se você fosse empregar uma questão uma ironia, né? Mas justamente para fazer uma pergunta retórica, tá? E o 7, para dar certeza, ou enfatizar uma ideia. Quando queremos ressaltar algo que temos certeza, ou mesmo para enfatizar uma ideia no texto, utilizamos esses elementos de coesão. Por certo, certamente, indubitavelmente, olha só, inquestionavelmente, sem dúvida, inegavelmente, com certeza. Aí, alguns também dos conectivos para vocês aumentarem o vocabulário de vocês, tá? Surpresa e imprevistos. Esses elementos enfatizam uma surpresa ou mesmo algo que não estava previsto acontecer. São muito utilizados em textos descritivos e narrativos. Aí é mais para o texto dissertativo, tá? Ou até mesmo para você colocar uma ideia
Mas cuidado, quando se trata de dissertação, né, argumentativa, não é bom você colocar nenhum elemento que você tenha apresentado anteriormente. Quando eu falo anteriormente, é principalmente o quê? Lá no parágrafo de introdução, tá bom? E o 9, ilustração ou esclarecimento, como forma de esclarecer algum conceito ou ideia apresentados no texto. Utilizamos esses conectivos, o por exemplo, isto é, ou seja, aliás, tá bom? É já para ilustrar mesmo, esclarecer, tá? Você diz algo e quer enaltecer, quer esclarecer, tornar mais claro. 10. Propósito, intenção ou finalidade. Essa finalidade a gente já presta atenção, opa, vou utilizar lá na minha conclusão. Nesse caso, o produtor do texto tem um propósito ou uma finalidade definida, ou seja, ele quer apresentar o objetivo relacionado com o que almeja alcançar. Com o fim de, a fim de, como propósito de, com a finalidade de, com o intuito de, para que, a fim de que, para o propósito, tá vendo? Com o objetivo, tem outros também, tá? Para que, o simples para que já dá essa ideia de finalidade. Vocês sabem que o último, penúltimo no caso, né, período para o fechamento da proposta de intervenção, você deve fechar o detalhamento da sua proposta de intervenção com esse período aí, tá? Com esse conectivo sendo introduzido, o período sendo introduzido por um desses conectivos. Tudo bem? 11. Lugar, proximidade e distância. Aí são com os advérbios, né? De lugar ou pronomes demonstrativos. São algumas das classes gramaticais que envolvem esses conectivos. Eles são utilizados para indicarem a distância entre algo. Perto de, próximo ao de, justo ao de, e entre outros esses que vocês estão lendo aí. Tudo bem? Vamos dar prosseguimento. Agora a questão de conclusão, resumo. Muito comum serem utilizados na conclusão de um parágrafo, né? Juntamente com aquele que foi logo anterior, porque você vai apresentar sua proposta de intervenção e é necessário uma finalidade para que, né, serve a solução, qual é a finalidade dela. E aí nós temos esses conectivos que podem ser utilizados também no final de cada parágrafo, sabendo que, principalmente nos parágrafos, né, no primeiro de argumento e no segundo, você tem que finalizar ali a ideia central daquele parágrafo, tá? E quando se trata no primeiro argumento, justamente dando deixa para o segundo que virá logo após. Então, em suma, em síntese, enfim, em resumo, portanto, tá? Que é o mais utilizado. Dessa forma, dessa maneira, não é muito bom, não é bem visto quando você acaba utilizando o conectivo, né? Usando a palavra conclui-se que, não, acaba sendo como algo pleonástico, tá? Você está enfatizando, você está dizendo novamente, se é um parágrafo de conclusão, não precisa colocar o nome conclui-se, mas esses conectivos aí que vão apontar para o fechamento do seu texto, ok? E o resumo, tá? Podemos notar o aumento das taxas alfandegárias durante o período apresentado. Aí já dá deixa para quê? O fechamento do seu texto, ok? 13. Causa, consequência e explicação. Esses elementos conectivos servem para explicar as causas e consequências de uma ação, um fenômeno, etc. Por consequência, por conseguinte, como resultado, olha quantos conectivos vocês têm para apresentar uma causa juntamente com a consequência, se for o caso, tá?
O aquecimento, olha o exemplo, o aquecimento global tem afetado diretamente o ser humano e os animais. Como resultado, temos a extinção de muitas espécies. Tá vendo? Dois argumentos aí, né, de relação, causa-consequência, ok? Mas para isso, no texto dissertativo argumentativo, eu já estou dando deixa do que eu vou trabalhar em um parágrafo, teria que ter outro, tá? Além de, tá bom? 14. Contraste, oposição, restrição e ressalva. Esses conectivos de oposição, como o próprio nome indica, servem para opor ideias ou conceitos no período. Aí temos alguns, pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto, tá bom? Esses aí são alguns dos conectivos que abordam, além daqueles que nós temos, né, claramente. Entretanto, mas, porém, todavia, contudo, tá bom? E 15, ideias alternativas. Nesse caso, usamos os conectivos quando queremos citar mais de uma opção. Ou quer, ora, tá? Fácil, né? Isso aí nem dispensa comentário. Frase de efeito que eu deixo para vocês. Nosso destino vive dentro de nós. Você só tem que ser corajoso o suficiente para vê-lo. Vocês conseguem visualizar o seu destino? Eu consigo visualizar o destino de vocês. Vai ser muito lindo. Nós ficamos por aqui, mais um pouquinho, acabou a coesão textual, temos esses conectivos para vocês terem conhecimento deles e como utilizar, como vocês farão o esqueleto de vocês. Acabou, tá? Coesão, acabou. Agora a gente vai para, posteriormente, para conhecimento de mundo. Tá bom, gente? Beijinho, fique com Deus e até breve.